Olá, bem-vindos a mais um O Líder Real. Eu sou a Daiane Santos, sua host, e aqui nós falamos sobre liderança real, o que acontece no dia a dia. Vamos falar sobre liderança, negócios, relações, como nós podemos construir uma vida mais integral e não aquela teoria, o que acontece na prática mesmo. Aproveitando, já vou deixar o convite aqui, que depois a gente coloca o QR Code para você entrar no nosso grupo de discussão. O Líder Real, grupo de discussão onde nós trocamos ideias e experiências sobre liderança e sobre negócios. Vem agregar e trocar com a gente também. E hoje eu tenho alguém aqui que eu admiro muito, confio demais e quero que vocês também possam beber dessa fonte e trocar ideias. Bem-vindos aqui a uma conversa aberta também, que eu adoro. A gente sempre troca muita figurinha. E ele conhece muito de liderança, usa um método específico que ele vai contar pra gente como é. Bem-vindo, Maurício Stelling, a este ambiente. Espero que você curta esse momento também e seja divertido e leve, além de poder trazer conteúdo pra gente. Muito obrigada pela confiança. Eu agradeço muito o convite. A gente já se conhece há bastante tempo, né, de programas de liderança que a gente trabalhou em conjunto no passado. E fiquei muito entusiasmado com a ideia, né? Quando eu conheci o ambiente aqui, em primeiro lugar, já fiquei bem impressionado. E eu vi o trabalho que você estava fazendo, quando você me contou, eu falei, caramba, eu não posso ficar fora dessa, né? Esse é o convite irrecusável. Que bom, fico convite muito feliz. Irrecusável. Fico muito feliz. Eu acho que tem algumas pessoas que a gente convive mais e que a gente tem sinergia, né? Uma vez a gente falou, poxa, eu confio de olhos fechados. E essas pessoas eu sinto que eu preciso trazer aqui também pra gente trocar, pra gente entregar um pouco mais e ter visibilidade, por que não, né? O privilégio é meu estar aqui com você. Muito obrigado. Fico muito feliz. Maurício, pra gente começar aquela, né, um fio da meada para começarmos os assuntos, depois a gente vai deixando fluir naturalmente. Me conta o que é liderança, Maurício? É uma pergunta que eu poderia trazer inúmeras respostas, mas a que me vem à mente assim mais rápido é que liderança é percepção. A forma como o líder é percebido, né, pela sua equipe, pelos seus pares, pelo seu superior, aquelas pessoas que eu chamo de stakeholders, é na realidade quem ele é. Muito mais do que os números, as metas que ele bate, os resultados que ele entrega para o negócio. A forma como ele é visto no dia a dia é que faz dele um bom líder ou um líder que tem questões a serem resolvidas. E se você não muda a percepção, você não está mudando a liderança. Se eu rodo uma avaliação, né, uma pesquisa, de preferência anônima, porque o único feedback 100% sincero e honesto é o feedback anônimo. E precisa ficar muito claro que é anônimo, né? Porque às vezes você chega nas organizações, a pessoa diz assim, eu não tenho certeza se isso é anônimo. Uhum. Tem que ter garantias. Né? Tem que ter garantias. Agora eu já começo a mudar de assunto, olha só. Não, fica à vontade, a ideia é essa. Em 2005, eu rodei pela primeira vez uma avaliação 360 numa empresa francesa. E a primeira pergunta que o executivo de RH fez para mim foi, tem como descobrir quem deu as respostas? Eu falei assim, não, tá tudo criptografado. Nem se colocarem uma arma na minha cabeça, eu não consigo descriptografar. E eu conheço, né, como a plataforma foi construída, então não há como obter as respostas. Ele falou assim, então agora eu estou seguro. Eu vou dizer isso, né, comunicar isso à empresa, para que eles saibam que é um ambiente seguro para você dar feedback. Então, quando você, né, captura essas percepções da liderança, aí você vai identificar, né, o que faz dele ser bem-sucedido, né, né, quais são os pontos fortes, né, e ele vai entender também que tem certas áreas que não estão contribuindo, porque as lideranças são bem-sucedidas graças aos pontos fortes e elas também são bem-sucedidas apesar das áreas a desenvolver. E é esse apesar que faz toda a diferença, quando ele consegue compreender isso. Bom, eu gosto muito dessa visão, eu falei antes até, eu adoro essa tua visão quando você fala que é percepção, porque eu concordo muito com isso. E quando a gente traz a economia comportamental, que é uma das bandeiras que eu venho levantando, eu costumo falar também que a matemática ela é muito simples. Né? Você quer maior lucratividade, você quer maior reconhecimento como líder, cuide das pessoas. Tem habilidades socioemocionais, habilidades interpessoais. E quando a gente vai olhar o número, né, o pessoal fica, a última linha da planilha, o número, não sei o quê. Quando você vai olhar o número, ele responde a essa percepção. Porque o número, ele pode, durante algum tempo,
ser muito positivo, uma lucratividade muito alta, de um líder que é percebido como um líder agressivo, como um líder difícil, mas isso não vai durar ao longo do tempo. Daqui a pouco, esse número cai muito rápido e vertiginosamente. E aí você vê que, peraí, a percepção era relevante. Sim. A forma como eu me relaciono com esse líder é indispensável para esse retorno. No médio e longo prazo. E eu nem digo só longo prazo, médio prazo também. Porque chega um momento que a rotatividade fica muito alta, porque as pessoas pedem demissão do seu líder e não da sua empresa, né? Por essa percepção que elas têm. Do líder mais arrogante, de um líder mais agressivo, de um líder que, eu costumo falar, suga até a última gota de sangue da pessoa, e você está aqui para me servir. E a gente vê o quanto isso pode ser problemático, inclusive para quem quer os indicadores, para quem quer os números, para quem quer esses resultados. Então, é muito inteligente, né? É mais inteligente eu investir em me desenvolver, em mudar essa percepção das pessoas para comigo, e não... E muitas vezes, aí... Agora veio uma pergunta na minha cabeça aqui, ver se você... O que você tem pra gente também. Muitas vezes o líder, ele quer que a pessoa mude a ideia dela, da percepção que ela tem, sem que ele mude o comportamento. Você percebe isso também? Sim, é muito comum, né? Terceirizar a responsabilidade. Exatamente. E acreditar que as pessoas vão mudar comportamento mesmo você não mudando o seu. Né? O líder ele tem que dar o exemplo. Né? Se ele quer que as pessoas sejam pontuais, então ele tem que ser pontual. A gente estava falando sobre isso agora há pouco. Se eles querem que elas usem o dress code, ele tem que ser o primeiro a usar o dress code. Senão, exatamente. Né, onde é que está o exemplo? E assim por diante. Alinhamento com cultura, né? Cultura organizacional parece uma coisa assim muito etérea, né? Afinal de contas, o que é? Ela se materializa nos comportamentos diários, nos hábitos. Inclusive, eu gosto muito de uma frase, eu não sei qual é o autor, que diz o seguinte: a cultura organizacional são os comportamentos mais nocivos que nós toleramos. Primeiro que eu ouvi falar essa frase foi o Basaglia, foi o Basa, que é um especialista em liderança. Foi o primeiro que eu ouvi falar essa frase, não sei se é dele. Mas foi o primeiro que eu ouvi falar essa frase. E tudo que a gente tolera vira cultura também. Exatamente. Né? Pro bom e pro ruim. Exatamente. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, Dani, a gente precisa construir a cultura. Assim, mas qual é a cultura presente? Não, a gente nunca fez esse trabalho. Mas independente de você ter feito o trabalho, existe uma cultura. E que muitas vezes nós precisamos identificar, e aí vem essa pesquisa anônima, como você falou, ou a escutativa. Escutativa é super interessante de se fazer, ela é trabalhosa, ela deveria ser uma rotina do líder, do dono do negócio, e que ele deixa de lado. E quando a gente chega lá para fazer consultoria, você vai fazer a primeira vez de uma escutativa de funcionário que está 10 anos na empresa. E nunca ninguém chegou e disse assim, Maurício, como é teu dia a dia? Quais são os teus desafios e o que a gente pode melhorar? Extremamente simples. E nunca ninguém deixou que ele falasse. Sim. Né? E quando a gente chega lá para fazer esse trabalho, a gente percebe que sim, existe uma cultura e que muitas vezes, na maioria das vezes, quando a gente chega, é porque tem um problema instaurado, né, para fazer essa escutativa, a cultura é totalmente oposto do que se imaginava, se desejava ou se pregava. E aí a gente precisa reconstruir e não construir, né? E é isso, os piores comportamentos que eu tolero. Os comportamentos mais nocivos que eu tolero, vou impondo coisas, e isso se transforma em uma cultura. Cultura de medo, né? Eu já falei disso contigo também, a cultura de medo que mata a inovação dos negócios. Né? Porque as pessoas não têm abertura para falar com o colega do lado. Porque eu não sei o que essa pessoa vai falar para o outro, como ele vai pensar, o que ele vai pensar de mim, e ninguém abre informação. Se eu não abro informação, eu não crio solução também. O protagonismo do desenvolvimento do líder tem que ser dele mesmo. Assim como ele traciona a grandes projetos, mudanças organizacionais, né, novos clientes, ele tem que tracionar o próprio desenvolvimento dele. Então, e eu vou contar uma história real, sem citar nomes, um líder com quem eu estava trabalhando que ele tinha essa questão da confiança. Né? A gente identificou justamente num trabalho de diagnóstico que não havia um ambiente seguro para as pessoas trocarem feedbacks, então o time não tinha confiança nele, então se sentia com dificuldade de chegar e dar feedback. Né? E foi engraçado que ele falou assim, mas eu abri a minha agenda.
Eu disse a toda a minha equipe, tá aqui, ó, eu tenho esses horários. Podem vir, vocês vão ter aqui cada um meia hora comigo e eu estou 100% aberto a escutar o que vocês têm a dizer. E Maurício, ninguém veio, então eles não têm nada a dizer. Eu falei, será que eles não vieram porque eles não tinham nada a dizer? Ou será que eles não vieram porque eles não se sentiam confortáveis para falar? Então, ele tem que ir atrás. Não espera o feedback vir, né? Esse protagonismo de correr atrás do feedback tem que ser do líder. Ele tem que pedir. O Marshall, né? Você sabe que eu trabalho com o método do Marshall Goldsmith. Ele fala muito de uma pergunta tão simples que é o que eu poderia fazer para ser um líder melhor para você, que você tem que fazer constantemente para a sua equipe. Né? E ele faz uma brincadeira que eu acho divertidíssima. Ele veio no Brasil pela primeira vez em 2017, estava no auditório lá com 1.000 pessoas, e ele pediu, e eu faço isso também, às vezes quando eu estou fazendo palestra, peguem seus celulares agora e mandem uma mensagem para o seu marido, para sua esposa, o que eu poderia fazer para ser um marido melhor para você. A minha esposa, ela já recebeu 3 anos essa mensagem. Ela vai evento do Marshall, já sabe. E é tão simples. E a gente não faz essa pergunta. Em casa e nem no trabalho. E a gente fica muitas vezes querendo fazer o que eu gostaria de receber, né? Custa perguntar. A outra pessoa, ela é diferente da gente. Então, ela vai ter necessidades diferentes, né? E às vezes o ajuste é tão pequenininho. Voltando um pouquinho, Maurício, conta pra gente o que é o método do Marshall, quem é o Marshall, pra dar contexto. Eu conheço, mas eu acredito que boa parte do pessoal que está acompanhando talvez ainda não tenha acesso a essa informação. O Marshall, ele nasceu no interior dos Estados Unidos e na cidade em que ele morava, né, com a família, tinha uma pessoa de construção que fazia telhados de casa. E esse profissional, ele ficou famoso ali nessa cidadezinha, nesse vilarejo, que ele dizia o seguinte: você só me paga se você, ao final, gostar do meu trabalho. E ninguém no setor de construção trabalhava dessa forma, né? O pessoal pede pagamento adiantado porque tem que comprar material, né? Mão de obra, etc. E ele fazia isso: você só me paga ao final se você gostar do telhado. E ele pensou assim, nossa, isso é uma garantia irrecusável, né? Todo mundo vai querer trabalhar com ele, né? Ele vencia todas as concorrências. E aí ele cresceu, né? Foi trabalhar na área de desenvolvimento humano, né? Atendendo grandes líderes, e pensou, e se eu construísse um método de desenvolvimento de liderança que desse garantia de resultados? Como seria isso? Né? Então essa foi o início da história dele. E como ele, né, foi um dos primeiros a falar que liderança é percepção, e se você não muda a percepção, você não está mudando a liderança, então da mesma forma ele pensou, como é que eu posso atrelar, né, a essa metodologia garantia de resultados que nem aquele profissional que fazia os telhados. Então se você mensura o que é a liderança no começo, através de uma avaliação 360, entrevistas comportamentais, sempre anônimas, nos stakeholders, e você identifica, afinal de contas, quais são os pontos fortes e áreas a desenvolver, e você começa a aplicar o método dele. E, trimestralmente, vai rodando pesquisas de pulso, que também são como se fossem pesquisas de clima, né, para entender as pessoas estão percebendo a mudança no líder. E se ele, ao final, tivesse uma mudança positiva, confirmada por essa pesquisa, ele receberia pelo trabalho. E isso diferenciou ele no mercado, por isso que ele ficou famoso. Ele tem um método hoje que dá resultados mensuráveis e garantidos porque ele mede como a liderança é percebida no início, mede ao final de 1 ano. Né? Porque é muito difícil você dizer, a pessoa vai ter uma mudança da água para o vinho por conta de um workshop ou de uma palestra. Ela muda por 1 semana e depois regride de novo, né? E eu diria até o seguinte, eu gosto das imersões, não sou contra, acho que tem excelentes empresas fazendo boas imersões no mercado. Mas se você for olhar 6 meses depois, com muita frequência a pessoa está usando 20 a 10% do que ela aprendeu. E olha lá. É muito difícil você ter mudança perene. Tanto que quando a gente fala em mudança de liderança, a gente precisa de 3 pilares, né, no entendimento do Marshall sobre isso. Coragem, humildade e disciplina. Coragem, porque se o líder quer se desenvolver, primeiro, aquela área que ele precisa trabalhar, ele não pode guardar só para ele e o coach dele, o mentor dele. Ela precisa ser divulgada. Isso não é fácil para as pessoas. Eu quero trabalhar em delegação, eu preciso delegar melhor, e aí eu chamo a minha equipe e falo assim, olha, eu vou me dedicar a essa área.
Não a várias coisas, mas a essa área, eu preciso ser um líder melhor em delegar. E eu queria ouvir vocês para entender quais são os comportamentos que eu preciso ajustar no meu dia a dia para que eu possa mudar a percepção de vocês sobre essa competência em mim como líder. Né? Então, coragem é necessária. Humildade, porque as sugestões de mudança comportamental vão vir dos stakeholders, dos pares, do time, do superior. É necessário muita humildade para reconhecer que se você não consegue mudar algo sozinho, não é do dia para a noite que você vai conseguir. Então, se você tem um comportamento... aceitar, né, o feedback do outro. Se você tem um comportamento há 10, 20 anos que se repetem, eu tenho dificuldade em me comunicar nessas situações, eu tenho dificuldade em gerenciar conflito, eu tenho dificuldade em delegar, tenho dificuldade em fazer follow-up, tenho dificuldade em ter visão estratégica, ou ter mais posição, né, executiva. Se eu não conseguir mudar em tantos anos, não é sozinho que eu vou conseguir, eu preciso de ajuda e tá tudo bem. Sim. Então, engajar os stakeholders no processo. Então, humildade porque eles têm material rico para sugerir para o líder. Porque eles têm uma percepção externa. E disciplina porque a mudança não é fácil. Ela precisa ocorrer no dia a dia. Então, eu recomendo a todos que querem fazer mudança comportamental que criem checklists. Checklists diários, que você vai gastar 2 minutos para revisitar. Né? E o Marshall ele tem uma história muito legal que são 6 perguntas que, inclusive, ele não faz no computador, eu uso aplicativo para isso, né? Todo mundo com quem eu trabalho usa um aplicativo. Mas ele paga uma pessoa que todo dia liga para ele e faz as mesmas 6 perguntas, de resposta sim ou não. Você fez o seu melhor para estabelecer metas claras para o seu dia? Você fez o seu melhor para organizar suas atividades a fim de cumprir as metas e prioridades que você mesmo estabeleceu? Você fez o seu melhor para construir relacionamentos saudáveis hoje. Você fez o seu melhor para ser feliz hoje. Perguntas como essas. Simples. Bom. E é uma pergunta que não tem como terceirizar. Porque ela começa com... Você fez o seu melhor. Só você sabe se você fez o seu melhor. Exatamente. E a gente sabe quando a gente não... Faltou 10% para fazer o meu melhor. Sim. A gente sabe. Eu gosto de pergunta ativa. Né? Pergunta passiva é aquela. Você construiu bons relacionamentos na sua área, né, com seus colegas, e aí você pode dizer, não, eu não gosto deles, eles são muito diferentes de mim. Agora, se você pergunta, você fez o seu melhor para construir bons relacionamentos com seus colegas? Não tem como terceirizar. Não tem como, exatamente. Uma resposta. E é muito bacana, eu digo que eu gosto muito da tua abordagem também, que são fontes diferentes, mas a gente tem umas crenças muito parecidas e o trabalho que leva para o mesmo lugar, né, Maurício? Dentro de, atendendo pessoas diferentes, mas que têm o mesmo objetivo. E algo muito interessante dentro do que você falou, poxa, a imersão é maravilhoso, mas 6 meses depois não está assim. E eu já falei aqui, eu gosto de repetir para afirmar para quem está vendo. O lugar que eu estou hoje vem disso. Nós nos conhecemos lá na época de Dale Carnegie, não tem problema em falar a marca, não. Foi lá dessa época. O método é maravilhoso. É maravilhoso, é incrível. O livro é maravilhoso. Exato. Também é um curto prazo, né? São 3 meses de treinamento. Sim. E algo que eu fui percebendo depois e olhando na minha metodologia, e hoje eu também faço pacote de 1 ano para organização, sempre começando com o líder fundador, com o líder... Top-down, né? Top-down, com o dono, tem que ser lá. Por quê? Porque eu percebia que a Dale Carnegie era maravilhosa. Assim como outros treinamentos, PNL, coach, enfim, tem tantas outras formações, elas são sensacionais. Elas são muito boas. Eu já fiz tantas, né? Eu sou ratinho de treinamento, eu estou em todos. Elas são muito boas, elas te transformam durante um período. Só que a realidade do dia a dia te engole. E eu fiquei lá 3 meses, focada toda semana, trabalhando. Eu mudei a minha visão de mundo, a minha forma de lidar com as pessoas e interagir com o mundo. Porém, o mundo que eu vivo, que eu convivo, não mudou. O meu ambiente continua tóxico do mesmo jeito. O meu ambiente, aquelas pessoas não receberam a informação que eu recebi. E até que eu sou o solitário, o lobo solitário, estou tentando evangelizar e tentando fazer com que as pessoas percebam que esse caminho que eu estou seguindo é melhor, vai chegar um momento que eu vou cansar.
E aí, muitas vezes, quando eu voltava 6 meses, 1 ano depois, a pessoa estava no mesmo patamar ou mais triste ainda, ou mais desgastada do que antes, porque ela dizia, poxa, eu faço o meu melhor, mas eu não tô recebendo de volta. Sim. Eu não recebo, a gente no tango, eu danço tango, a gente fala, você coloca energia e recebe a mesma quantidade o mesmo impulso de força de volta. Senão vai desequilibrar e alguém vai cair. E muitas vezes no ambiente, a pessoa colocava aquela energia e ela não recebia a energia de volta. Então, hoje eu digo que a minha grande missão, o meu grande objetivo é transformar o ambiente. Por isso precisa ser top-down. Porque a visão do líder sênior, a visão do líder superior, que vai ser alterada e vai ser transmitida para todo o ambiente. E aí nós vamos transformando o ambiente da organização e não 1 ou 2 pessoas. Vou descendo a piramidezinha, vou descendo a escadinha, para que as relações sejam mais saudáveis lá no final. E quando alguém for transformado, daqui 6 meses ele não estar regredido de volta. É difícil pra caramba, exige, concordo, não tinha ouvido ainda as 3, coragem, humildade e disciplina. Com certeza, eu sempre falo pros meus clientes, é simples, mas não é fácil. A maior parte dos comportamentos que um líder precisa alterar, a cultura, a forma, os processos internos de relacionamento, de comunicação, eles são extremamente simples, mas eles não são fáceis. É simples você chamar a tua equipe para, vamos conversar aqui, me conta. Mas até eu tirar a casca, que às vezes tinha um machucado anterior, aquela pessoa, fazer o curativo para que ela comece a falar, exige tempo, exige paciência, exige atenção e exige resiliência muitas vezes do líder ir lá e voltar. Vem aqui, eu estou aqui. Eu não estou te cobrando. Eu estou aqui para te ouvir. E muitas vezes o líder cansa no meio do processo. Agora eu tô com um cliente que nós tivemos uma gestão problemática. Antes da entrada, houve uma gestão problemática, a pessoa precisou ser desligada. Se contaminou tanto o ambiente que aquele líder não era mais recuperável dentro daquele cenário. Infelizmente, às vezes a gente encontra esse cenário. E dói, né? Tu diz assim, não consigo reverter essa situação. É melhor tirar e tratar o ambiente. Não significa que ele não vai funcionar em outro cenário. Não significa, naquele exatamente. Não está funcionando. Naquele não está funcionando. Naquele não está sendo saudável. Está sendo prejudicial. E aí a outra pessoa... E a pessoa não está aberta, né? Porque muitas vezes se a pessoa está aberta, humilde, como você falou, se ele tem humildade e está aberto, tudo bem. Mas era alguém com a postura assim, não, a minha equipe é júnior demais. Como você trabalha a sua equipe se ela é júnior? Como você desenvolve a sua equipe? E não reclamar e querer... Chegou até o momento de elas falar assim, eu já solicitei para a direção para trocar a equipe completa. Tem algo errado, né? Tem algo errado. Tem algo errado. Se você quer trocar toda a equipe, eu acho que talvez o problema não seja a equipe, né? Seja a pessoa. E a pessoa que está assumindo agora, ela chegou a me ligar, chorosa, triste. Meu Deus, eu fui falar com a pessoa super reativa. Disse, tudo bem, vai ter um processo. Porque as pessoas durante muito tempo, é como um relacionamento abusivo, né? Durante muito tempo, elas, dedinho cortado, vou dar uma ideia, dedinho cortado. Pá no dedo, pá. Ela tá reativa. Quando você vai falar, ela está reprimida. Agora é todo um trabalho de reaproximação e que leva tempo, não vai ser do dia pra noite. Né? Ele já estava na equipe ou ele assumiu a equipe? E esse que pediu pra trocar todo mundo? Já estava na equipe, foi a pessoa que foi... É engraçado. Foi tirada. Eu vejo muito esse desafio quando a pessoa assume, né? Ele porque tinha aí assumido... ela tem, entre aspas, uma carta branca para fazer as modificações que quer. E isso é perigoso. A pessoa tinha assumido, estava um período já lá, a equipe existia há muitos anos, a pessoa entrou, e o problema era sempre equipe, mas se passou um longo período e realmente... Aí chegou um nível que vamos fazer a escuta ativa, não dá. O preço a se pagar por corrigir esta peça do tabuleiro é muito alto. Sim. É muito alto para a organização como um todo. Então, é aquele, de um lado da balança eu tenho 30 pessoas, de outro eu tenho uma.
Eu não consigo priorizar esta pessoa neste momento, é prejudicial para as outras 30. Então, eu preciso realmente pensar em outra maneira, né? E reestruturar de outra forma. O líder, quando ele está chegando numa equipe, né, nesse cenário aí que você comentou, né, que foi o anterior, né? Para mim, a primeira visão que ele tem que ter é acerca da cultura, né? Quais são os comportamentos, né? Quais são os hábitos, qual a cultura daquela equipe, daquele time. Até para ele entender se aquilo vai em linha com as crenças dele e com o que ele quer entregar, né? Ou se ele precisa promover mudanças. E tem uma história absolutamente fantástica, que inclusive virou um livro, do Alan Mulally, que foi o CEO da Boeing. Ele entrou na Boeing como estagiário e foi à presidência da empresa. Isso antes da compra da McDonnell Douglas e que, enfim, né, gerou o desgaste que todos nós conhecemos com a queda de 2 aeronaves, mas aquilo foi depois da saída dele. Né, o auge da Boeing, na época que a Boeing era sinônimo de segurança, né, as pessoas não iam falar assim, você vai para onde? Eu vou de Boeing. Nem era, a aeronave nem era Boeing, mas virou, né, avião virou Boeing, né, falava-se Boeing, né, tão seguro que era. E ele saiu da Boeing na época em que a McDonnell Douglas comprou a companhia e foi para a Ford. E a indústria automobilística americana estava em crise. Né? As 3 grandes montadoras, né, das 3, a Ford foi a única que não aceitou dinheiro do governo para conseguir sobreviver graças a ele. Como é que ele fez isso? Né? E veja bem, ele acabou de chegar numa empresa nova de um negócio que não é exatamente a especialidade dele. Ele era engenheiro de aviação. Né? A formação dele foi... ele fazia avião. Né? E ele, detalhe, ele participou de todos os projetos, inclusive os atuais, da Boeing. Desde o 707 até o 787. Então, todas as aeronaves da Boeing, até hoje que voam, ele participou de todos os projetos. Né? Desde de estagiário a presidente da empresa. E ele entrou na Ford, e ele levou para lá a cultura que ele chamava de working together, que pregava transparência radical. Né? Então, ele tinha lá os mandamentos, né? A paleta de valores que ancorava lá aquela cultura, e uma delas era sobre, né, atitude positiva e colaboração. E tinha um determinado diretor, ele conta essa história no livro, o livro é o American Icon, para quem quiser conhecer a história do Alan, né, American Icon. Que depois eu vou te contar como é que foi escrito esse livro, que a história é divertidíssima. Aí tu vai arrumar mais um livro pra eu ler. Eu já tô com um monte lá. Não, a história é ótima. E a história é assim, esse diretor, ele né, entregava resultados, era um cara bom de bater meta, enfim, não tinha nenhum problema com relação às entregas dele, às metas dele. Mas ele era muito duro com as pessoas em volta, tinha uma postura, né, muito combativa, e já tinham dado feedback para ele várias vezes, ele não mudava. Aí o Alan chamou ele para uma conversa. E ele disse que entrou na sala, né, e o Alan recebeu, ele falou assim, Alan, eu já sei porque eu tô aqui. Né, você vai me demitir. Aí o Alan, não te chamei para isso. Ele, não, te chamei para dizer que tá tudo bem. Aí ele, tá tudo bem? Ele, tá tudo bem. Aí ele, quer dizer então que eu vou poder continuar fazendo as coisas que eu faço e você vai me permitir, todo mundo mudou e eu posso continuar sendo nesse meu estilo, né, mais combativo, tá tudo bem? Ele, tá tudo bem. A gente tem uma cultura aqui dentro. E tá tudo bem se você entende que você não quer trabalhar dessa forma e quer buscar um lugar novo. Eu não tô chateado com você. Tá tudo bem. E ele não durou 2 meses. Ele entendeu que o próprio Alan, ao aplicar, né, ao dar o feedback para ele, usou a própria cultura. Sim. Ele não tinha que ser combativo para dizer que o cara tinha que parar de ser combativo. Ele simplesmente disse, tá tudo bem. Se você não consegue mudar, tá tudo bem. Você pode buscar uma outra empresa para que você possa usar desse teu estilo. Que talvez vai funcionar lá. Aqui não vai funcionar. Exatamente. E ninguém criou inimizade com ninguém e ele seguiu o caminho dele. Eu falo muito... Não é que as pessoas não tenham pessoa melhor ou pior que a outra, né? Assim como eu falo de perfil e personalidade, vou lá falar de enneagrama. Os perfis não tem um melhor do que outro. Eles só são diferentes e algumas pessoas não se encaixam nesta cultura, nesta organização. Só isso. Exatamente. Vai ter uma outra que vai fazer sentido. E tá tudo bem, como ele falou. E tá tudo bem. Agora a história do livro. Quando ele chegou na Ford... a empresa estava com um prejuízo bilionário, né? E tinha aquelas reuniões de diretoria.
E aí ele foi para a primeira reunião, presidente novo, todo mundo, né, pisando em ovos para saber qual seria a linha de trabalho dele. Ele já tinha a fama dele na Boeing. E primeira reunião de status, todo mundo com aqueles faróis verdes, né? Tudo verdinhos, projetos todos verdinhos, né? E, bom, tem algo estranho, porque se a gente está tendo um prejuízo... Eu já vi essa história em algum lugar. Se a gente está tendo um prejuízo bilionário, é estranho que estão todos os projetos, né, de automóveis estão todos em linha, dentro do prazo, as vendas estão bem, tem algo estranho. E aí ele disse assim, olha, a gente vai mudar agora a forma como os relatórios de status são apresentados, né? Farol verde é, estou dentro do planejado. Farol amarelo é, saí do planejado, porém eu já tenho um plano para voltar para o planejado. E farol vermelho é, saí do planejado e não tenho um plano para voltar e preciso de ajuda. Mas mesmo assim as pessoas continuavam, né, trazendo o verde. E aí ele abriu o jornal, né, era Detroit, se eu não me engano, eu não tenho certeza se a sede agora era Detroit, acho que sim. Abriu o jornal Detroit e tinha um colunista desse jornal que começou a trazer informações sobre falhas de projeto da Ford. E aí ele olhou as informações e falou, isso aqui está parecendo verdadeiro, né? Falava de um automóvel, falava de erro de projeto, falava de prejuízos internos. Mas como é que os meus diretores não me trazem essa informação e eu estou lendo ela num jornal? E ele chamou o diretor e falou assim, isso aqui é falso, né? Os caras estão colocando fake news aqui no jornal. Aí o diretor, essas informações estão bem precisas, eu acho que realmente é isso aí mesmo. Como é que vocês não trazem isso? As pessoas não estão trazendo as informações, a gerência não está trazendo para a diretoria as informações. Ele falou, tá bom. Aí ele passou a mão no telefone e ligou para o jornalista. Se apresentou, olha, olá fulano, tudo bem? Aqui é o Alan Mulally, eu sou CEO da Ford. Estou ligando para você, né? Não estou querendo fazer nenhuma crítica a você, imagina, eu vejo que você ataca bastante, né, a minha empresa no jornal, mas eu queria entender... a fonte, né? Como é que você tem acesso a informações tão precisas que os meus diretores não conseguem me trazer? E aí o jornalista disse assim, a minha secretária eletrônica simplesmente toca. Como assim? Todos os dias ela toca, porque as pessoas sabem qual é o meu número, e me trazem essas notícias. Aí ele, o pessoal traz anônima. Não. Eles deixam nome, telefone, até para eu voltar o contato e pedir mais informações. Ninguém se incomoda em se identificar, não. Ele, sério? Ele, sim, sério. Aí ele, tá bom. Obrigado aí por ter me dado essa informação. E aí ele voltou para a diretoria e falou assim, vamos procurar as pessoas e vamos começar a correr atrás desses dados, porque não é possível que a gente vai ficar sabendo dos problemas internos, né, de pessoas, de gerência, de projetos, através de um jornal. E eles começaram a correr atrás, e foram abrindo esse espaço para comunicação, ele implantou a cultura, né, o working together, a questão da transparência, e até que um dia sumiu a coluna do jornal. Ele falou, nossa, agora complicou. Agora eles devem estar tão nervosos que nem falam mais, né, nem falam mais com o jornalista, deve estar péssimo. Aí ligou para o jornalista e perguntou para ele assim, eu queria saber o que aconteceu, que eu não estou vendo mais as notícias, né, falando mal da minha empresa. Ele, eu acho que você deve estar fazendo um bom trabalho, Alan, porque as pessoas pararam de me ligar. E foi assim que ele conseguiu resolver os problemas. E tudo começou com uma reunião dessas de status que ele tinha com os diretores. E aí tinha um diretor que estava com um projeto muito atrasado. Estava dando muito prejuízo. E ele virou para o par dele e falou assim, eu acho que não vai ter jeito, a semana que vem eu vou ter que levar um farol vermelho, eu não consigo mais esconder, não tenho mais cara de pau de botar o farol verde, né, no status. Aí um amigo dele falou, boa sorte, né? Vamos ver o que vai acontecer. E ele chegou na reunião e foi a primeira vez que apareceu um farol vermelho num relatório de status. E aí quando apareceu, o Alan falou assim, parou a reunião. Primeiro, uma salva de palmas para o nosso diretor da divisão XPTO, e agora vamos todos juntos buscar uma solução para ele. Eu vi a história no Líderes se Servem por Último, do Simon Sinek. Os neurônios vão se encostando, eu brinco, 2 neurônios encostaram aqui e a memória lembrou. O Simon, quando ele explica a cultura de confiança, né, o círculo de confiança, segurança psicológica, que é uma pesquisa da Amy
Eu não sei pronunciar o sobrenome dela. É muito complexo pra mim. O meu inglês ainda não é fluente como o seu. Nem tanto. Não vou arriscar o sobrenome dela. É M lá, um sobrenome que eu não sei pronunciar. O Simon, eu digo que ele é um grande tradutor, né? Ele pega pesquisa científica e ele traz uma linguagem fácil de entender pro gestor, pro líder, né? E ele traz essa história do primeiro farol vermelho. Agora você falou do farol, eu lembrei do capítulo. Sempre farol verde, 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 de repente um vermelho. Parou, vamos ajudar essa pessoa. Que é o que acontece, e aí ele traz a história dos post-its da 3M, que a 3M ela é se não a maior, uma das maiores empresas com mais número de patentes no mundo. Ela tem muitas patentes, muitas patentes. E eles têm uma fatia de orçamento que é para projeto pessoal dos diretores, dos pesquisadores, e você pode usar esse orçamento aqui para criar novas coisas. Fomentar a criatividade. E tinha uma demanda lá de um ultracolante e tal, e deu problema. E mesmo tudo que não é aprovado, não está dentro do planejado, eles têm a reunião que eles apresentam. Eu tinha aqui para fazer um adesivo, que era ultracolante, não cola. Ele cai, tá aqui. E guarda. Todo mundo fica sabendo e guarda. E assim eles vão criando várias reuniões de projeto que deu errado, que ali na frente outro diretor vai e recicla aquela ideia e transforma num novo produto. Por isso a 3M tem o post-it, ela tem cano PVC, ela tem aquela silver tape, ela tem a resina do dente. Fruto dessas pesquisas individuais. Tu olha os produtos deles, é uma gama gigante que a gente interage com eles todos os dias, muitas vezes sem nem saber que a gente está convivendo com produtos deles. E vem dessa abertura de comunicação. Né? O CEO fala assim que a gente não descarta nenhuma ideia. Pode ser alguma. Nada é descartado. É a cultura. A cultura é nada descartado. Tudo pode virar alguma coisa interessante no futuro. Então tragam. Tá tudo bem. Né? Não tá indo bem aqui, então como que a gente faz? Diferente. Eu estou lendo um outro livro agora falando de cultura, desse tipo de cultura, né? E esse trabalho que vem o grande caldeirão de bruxa da Daiane, que vai indo e vai entrando os meus propósitos ali dentro também. E eu tô relendo ele agora para tirar o suco, que é o Empresas que Curam. Maravilhoso. Não li, mas ouvi falar muito bem. Sensacional. E aí tem um exemplo desse de abrir para que as pessoas venham falar. Agora eu não vou lembrar qual é a empresa. Misturou na minha cabeça agora aqui. Mas era uma big americana também. Eu lembrei de rede elétrica, salvo engano. Era uma, que para nós aqui é estatal, mas lá era dessas de energia, né? Empresa de energia, fornecimento de energia, e de repente o mercado abriu, não era mais, era um monopólio, de repente o mercado abriu, crise e tudo mais, e eles, olha só, gente, tenho crise, né? Foram lá comunicar para a equipe, tem uma crise aqui, né? E se essa crise permanecendo, aquela crise acho que de 2008, permanecendo, nós infelizmente, todo mundo demitindo gente. Né? Depois dessa concorrência de mercado, ainda veio a crise, todo mundo demitindo gente. Tem a crise, ela existe. Por enquanto, nós não vamos demitir. Porém, nós precisamos de esforço extra de todo mundo para que ninguém seja demitido. E as equipes começaram a criar soluções, porque eles receberam carta branca. Olha só, a gente não sabe como fazer, mas tem uma crise aqui, e a gente precisa manter a empresa. Por enquanto, ninguém vai ser demitido, mas mês a mês é uma luta. E mesmo nos meses mais difíceis, eles tinham resultado acima do esperado. Porque as pessoas diziam assim, eu estou engajado. Porque o meu marido foi demitido e a minha filha está doente. E só aqui eu tenho espaço de continuar. Então, a equipe juntou e ninguém foi demitido. A energia está dentro das pessoas. Exatamente. O tempo todo. Eu gosto muito daquela analogia do jogo de futebol, né? Se o cara sai do estádio gritando, carregando a bandeira, por que ele não entra com a mesma energia dentro do escritório? A energia está dentro dele. Alguma coisa. Sim, muita coisa às vezes, né? Mas ela está dentro das pessoas. E essa história é fantástica. E ela é perfeitamente plausível. Sim. E aí, eu gosto que o desencadear da história é muito interessante, porque o CEO diz assim,
Ele estava almoçando, porque ele tem a prática, e até postei esses dias. Quando foi a última vez que você almoçou com sua equipe? Ele tem a prática de almoçar no refeitório. E aí, certa vez, ele almoçando, e essa senhora chegou e disse, eu quero te agradecer, porque o que manteve a minha família foi esse emprego. Que ele estava tentando entender como que os números estavam tão bem diante de um cenário tão caótico em toda a região. Principalmente aquela região dos Estados Unidos estava sofrendo mais com a crise do que outras. E ele estava, como assim? Né? Ele não estava entendendo que as pessoas se movimentaram de fato, porque a cultura permitia que as pessoas se movimentassem. E a pessoa veio e agradeceu ele. Ele disse, foi tão legal ouvir isso, e que ela teve alimento, e que a família se manteve graças ao que a gente está fazendo aqui. E ele se perguntou, o que você falou do Marshall, o que mais eu posso fazer? Como eu posso fazer melhor ainda? E aí ele instituiu uma nova cultura, uma nova prática, que é, estamos aqui, me conte seu sonho. Qual é o seu sonho para que a gente possa, talvez, te ajudar a construir? O que você precisa? Estamos aqui. E demorou até que as pessoas começassem a falar. Aí uma foi, levantou, mandou a carta para a empresa, uma filial, de que ela estava 3 semanas morando no carro porque separou e foi despejada e não estava conseguindo pagar um lugar. A empresa foi e deu um lugar, conseguiu um alojamento para ela, com um filhinho, que ela tinha um filhinho. E assim começaram a chegar várias cartas. Olha que fantástico. E o engajamento só foi aumentando, porque eram coisas, eu não imaginava que o sonho das pessoas, às vezes é uma coisa que a gente olha que é tão pequeno, mas para aquela pessoa isso faz muita diferença. Muita diferença. E essa cultura de, pode ligar para mim, meu telefone está aqui. Na época eram cartas, no caso desse. Eu vi isso pré-pandemia numa empresa ali perto do Santos Dumont, que tinha o quadro dos sonhos a realizar e o quadro dos sonhos realizados. E a maioria não tinha nenhuma relação com o trabalho. Né? E aí as pessoas botam... No sonho realizado era uma foto, entendeu? Da situação, né? Da conquista. E imagina uma empresa com 200, 300 pessoas e você vê visualmente os sonhos dos seus colegas de trabalho, os a realizar, que de repente alguém pode ajudar, né? E o realizado. É incrível. É lindo, né? E trazendo para nossa realidade, nossa, lá nos Estados Unidos. Não, a empresa que eu tô atendendo, fomos fazer escuta ativa e a pessoa disse assim, o que pode melhorar? Eu amo aqui. Única coisa é que eu queria alterar 15 minutos o meu horário. Aí você vai pra diretoria, esses 15 minutos faz diferença? Não. Pra vida dele, esses 15 minutos faz muita diferença. É só ele começar um pouco mais cedo pra sair 15 minutos mais cedo, porque ele não pega o trânsito pra ir pra casa. Não sabia, porque nunca foi perguntado. E às vezes é tão simples e não vai alterar em nada a rotina da organização, mas pra vida daquela pessoa vai fazer uma diferença tão grande que ela vai trabalhar com mais gosto. Que ela vai se sentir feliz, de fato, de ir pra lá. Que ela vai ir com a bandeira vibrando de estar lá naquela organização fazendo esse trabalho, né? E é muito o nós aqui, o líder e a gente como agente potencializador desses líderes, né? Para que eles percebam isso. Que o impacto deles na vida dessas pessoas é muito maior do que eles supõem. Muito maior. Né? O impacto que eles têm na vida das famílias da empresa é muito maior. Por isso eu tô com esse livro agora, eu brinco, eu tô com ele debaixo do braço, lendo, relendo, o Empresas que Curam, porque eu acredito que, de fato, a empresa pode ser um mecanismo que venha a equilibrar outras vidas e trazer saúde e trazer cura realmente para as pessoas. Não necessariamente saúde, mas no contexto geral um equilíbrio de vida. Né? Eu vou complementar o que você está falando com uma outra visão, certo? Há muito, né, muito se fala, e eu concordo com tudo que você disse aí, mas muito se fala, né, e se você for olhar artigos, né, estudos, sobre o que a empresa pode fazer pela pessoa, né, como se a felicidade das pessoas dependesse única e somente do que a empresa é capaz de fazer por ela. E você não costuma ver artigos sobre o que as pessoas podem fazer para que a empresa seja um lugar em que ela possa ser mais feliz também. Então, eu acho que tem os dois lados da moeda. E esse lado do colaborador, né, ele é pouco explorado. E pessoas que são infelizes em casa,
têm grande chance, né, na maioria das vezes, de serem felizes no trabalho e vice-versa. Sim. Então, a pessoa está bem, né, com os propósitos dela, o que ela pretende fazer, com a contribuição dela, tem um impacto grande também na transformação desse ambiente para ser um ambiente mais feliz, né, mais agradável. E aí me lembrou de outro exemplo, o último capítulo do mesmo livro que eu estou relendo, né? Que ele trabalha muito essa contrapartida. Porque tem algo que eu falei até semana passada. Pensando em BNI, que a gente estava com um processo lá que nós precisamos rever. Eu disse, tá tudo bem a gente cobrar, a gente tem regras, né? A gente tem números a alcançar, algumas métricas. Mas se eu te peço essa métrica, eu preciso te fornecer as ferramentas para que você alcance ela. Ou a possibilidade. A gente estava com um erro de cálculo na reunião só lá quanto a testemunhos. Matematicamente não cabe. Então a gente precisa dar a possibilidade da pessoa alcançar isso. A pessoa realmente. E ele trabalha muito isso. Você tem a sua responsabilidade, eu te dou a possibilidade de você entregar o seu melhor. E aí tem uma empresa de investimentos nos Estados Unidos, bobos, não me lembro o que lá, tipo, analogia com bobos da corte, né? E que eles trabalham muito qualidade de vida. E um dos agentes, ele iria se desligar da empresa porque ele fez graduação de educação física e queria se tornar personal trainer. E aí ele trouxe esse sonho. Olha, meu sonho é me tornar personal trainer. Eu tô estudando muito aqui pra isso. E aí, ao invés de dizer, vai lá, somente, a empresa disse, fantástico, por que você não oferece isso aqui dentro? Eles criaram uma divisão de saúde e bem-estar dentro da empresa. E ele virou personal trainer interno. Que ótimo. Oferecendo o melhor dele, entregando pro restante da equipe o melhor dele. Ao invés de simplesmente tô indo embora, tchau. Peraí, como que a gente consegue conciliar as coisas? O que nós temos a oferecer e o que você tem a oferecer, né? E aí vai se criando soluções que não se imaginava. Quando eu lhe disse, gente, uma divisão de saúde e bem-estar com personal trainer dentro de uma agência de investimento. Como assim? Parece muito diferente, né? E de um colega que eles já conhecem. Exato. Alguém que trabalhou durante muitos anos com eles como agente de investimento. E aí ele fez a migração de carreira e continuou lá dentro. Não quer dizer que sempre isso vai acontecer. Porém, tá lá dentro. É interessante você ver as possibilidades, né? Num mercado em que as pessoas elas estão buscando sempre novas posições, né? Acho que você ficar muito tempo numa empresa é ruim. Né? Sem fazer analogia lá, os baby boomers, né? Os nossos pais, eles faziam carreira de 30 anos em uma empresa. Sim. Aí veio a geração X e aí caiu para 4, 5, 6 anos, né? Mas ainda assim essa questão de você viver novas experiências é melhor. E hoje é muita troca de empresa, né? São poucos casos. E eu conversei com um grande amigo, a gente começou a nossa jornada profissional juntos, e ele hoje é o CEO de uma empresa de tecnologia, a empresa em que há 30 anos atrás, mais ou menos, a gente era programador. Né? Caramba! E ele tem a maior parte da equipe com mais de 15 anos de empresa. Alguns com mais de 20 anos de empresa. Uau! Imagina a cultura num lugar desse. A cultura, ela não... Um pensa, o outro olha e já sabe. Já sabe. Não mexe um grão assim, ó, pro lado. Sim. Né? Sim. Realmente tá no sangue, né? A gente fala, tá ali no sangue da empresa. É algo muito raro de se ver, né? E é algo que eu acho que poderia ser mais valorizado. Né? As pessoas estão querendo... Não, bater meta aqui, né? Eu era executivo, eu escutava muito isso quando eu estava em telecomunicação. Cara, faz esse projeto, né? Entrega lá o resultado, 2 anos já tem que estar numa outra posição, né? Você tem que ir subindo. E eu nunca fui muito carreirista. E até entendo e tiro o chapéu para os carreiristas, porque eu conheci alguns profissionais muito bons, né? Em que eles faziam exatamente isso, né? Estavam sempre subindo, né? Sendo promovidos, né? Fazendo as parcerias. Aliás... que dica eu deixaria para os líderes, né, que estão em grandes organizações? Parcerias transversais. É uma das habilidades mais requeridas para o líder do futuro. A habilidade de construir parcerias transversais na empresa. Saber que você tem que jogar o jogo junto com seus pares. Pares da área cliente interna, fornecedor interno. Você tem que ser aliado de todo mundo. Um problema muito grande, aí eu faço reuniões com os diretores das áreas, né, para que eles entendam, porque às vezes vira um grande cabo de guerra, né? O meu assado antes. Aí tem algo que eu bato muito neles, assim, é uma empresa só. Sim. Se você puxar só o seu assado,
não vai funcionar. O seu assado vai queimar também. Porque eu preciso que todas as áreas estejam indo na mesma direção, estejam em equilíbrio. Eu vou puxar um pouquinho mais de uma, depois vou puxar um pouquinho mais da outra, mas essa conversa ela é importante para que eu entenda o teu cenário. Muitas vezes tem empresa que é disputa entre a área técnica e a comercial. O comercial vendeu um produto que não dava para vender em X horas. Por que vocês não conversaram antes? Adianta vocês ficarem discutindo, brigando agora? Por que vocês não conversaram antes? Agora já foi, agora como eu resolvo? Vamos conversar como eu consigo entregar isso para o cliente, então, em conjunto, para ter um modelo para o próximo cliente? Não tinha pensado nisso, Daiane. Sim. Essas parcerias transversais, como você falou, de liderança. Eu preciso compreender que a empresa é um todo e nós precisamos trocar entre nós aqui, trocar experiência e informação. Né? O líder desses gestores, quem está em cima, ele tem que conseguir enxergar para ajudar a construir equilíbrio, porque você, por exemplo, faz planejamento estratégico, né? Sim. Então, estabelece as metas da organização e aí vem a famosa reunião de desdobramento de metas e compartilhamento de meta, né? Essa meta aqui, eu dependo de você, então vou compartilhar ela com você, né? Ela também impacta no teu resultado. E essa conversa, ela precisa ser positiva. As pessoas têm que entender que quando um líder está, né, um diretor está compartilhando meta com outra área, né? Porque eles precisam construir um resultado em conjunto, ele depende. É uma via de mão dupla. Exato. Da mesma forma também você vai apoiar o resultado dele. Mas pode ser que tenha alguém com um perfil menos receptivo a esse tipo de coisa. Está muito preocupado com a sua carreira, com a sua visibilidade, quer subir logo, né? Então eu vou colaborar, mas eu tenho que olhar para o meu, né? E aí o diálogo não flui. Então, quem está em cima tem que conseguir perceber isso para ajudar a construir esse equilíbrio. Não é fácil. E ajudar muitas vezes. Às vezes eu pego o cenário de que um diretor começa a discutir com o outro e aí eles se exaltam, né? Você não entende que isso é importante para a empresa. Eu digo, respira e agora fala por que é importante para a empresa. O teu colega ele não vai dizer não para você se ele entender o motivo. Não. Quando um vê o outro gritando... Ele pode ter gritado, é importante para a empresa. Eu vou entender que é importante para ele. Exatamente. Não é importante para a empresa, é para ele. Exatamente. Ele está defendendo dele. Agora, eu tenho um caso real também de um cliente, que a gente estava conversando lá embaixo, aquele cliente, que tinha esse cabo de guerra entre dois diretores principalmente. Porque você precisa fazer os processos internos. E ele focando muito no sucesso do cliente. E, às vezes, deixava de lado o processo interno da organização. E outro diretor, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. A gente explica o porquê pra ele, porque ele não tá entendendo o porquê. Mas o cliente, porque se eu perder o cliente... Calma, as duas coisas são importantes. A gente não tá dizendo que uma coisa é mais importante que a outra, ou uma não tem importância. Agora, precisa explicar o porquê. E aí, quando ele entendeu o porquê, hoje, a semana passada, a gente tava rindo. Ele disse, trocou, foi abduzido, é outra pessoa, que ele tá o defensor dos processos internos. Ele virou o cara que vestiu a camisa do processo interno num nível maior do que o do outro. Diretor. Fez sentido pra ele. Porque fez sentido, ele entendeu. Eu disse, percebe que agora ele entendeu o motivo? Se ele entendeu o motivo, ele virou teu braço direito agora. E a gente, como tem muito tempo de atendendo a empresa, tem intimidade, a gente começou a brincar. Pô, fulano foi abduzido, né? Virou outra pessoa agora. Ele, pô, gente, realmente eu tava pisando na bola nisso. Eu não tinha percebido a relevância. Agora eu percebi a relevância. Né? E é venda de ideia, né? Sim. O que tem ali pra mim, né? Exato. O que tem ali pra mim também, como ganho. Exatamente. E, Maurício, a gente já tá quase se encaminhando por fim. A gente falou, a gente vai abrindo um monte de parênteses, né? A conversa boa é assim. Ajuda o pessoal, porque tem uma crença muito grande quanto à liderança ser só um cargo ou a pessoa já nasceu líder. Como nós podemos ajudar a pessoa a desenvolver melhores habilidades de liderança? Não existe, né, isso de, eu não tenho esse dom, né, deixa eu seguir a minha carreira técnica, né, desde que você realmente entenda que tá numa posição de liderança te conecta com o seu propósito e você gosta de pessoas. Acho que a primeira coisa do líder é gostar de pessoas, né, esse é o primórdio. Não, trabalhar em equipe é ótimo, o problema são os outros, né? Sim, ou aquele livro O Inferno são os outros. Exatamente. Eu acho que muito se fala sobre feedback.
certo? Cultura do feedback. E eu concordo, né? O feedback, ele é a ferramenta mais poderosa para você identificar o que você precisa trabalhar. Eu sou entusiasta do feedback, mas o feedback ele tem um problema, né? O feedback ele é focado no passado. E ele é um julgamento. Quando eu dou um feedback a alguém, positivo ou negativo, né? Sim. É a minha opinião sobre a sua performance no passado, baseado na minha interpretação dos critérios de avaliação. Então é a minha visão, é um julgamento. Totalmente subjetivo. Bom ou ruim, exatamente. E toda vez que você julga alguém, essa pessoa ela vai passar pelo que eu chamo de ciclo do luto. Pode ser mais brando, pode ser mais intenso, que é uma dificuldade em aceitar aquela visão do outro, porque isso pode não corroborar com a visão de sucesso que ela tem dela mesma, ou enfim, N razões, e isso pode levar minutos, horas, dias ou semanas, né? Mas é importante atravessar esse momento de aceitar aquilo que está sendo ouvido para pensar de fato, bom, então qual é a competência mais importante que eu preciso trabalhar agora para ser um líder melhor, um profissional melhor? E aí, respondendo a sua pergunta concentre os esforços em uma competência por ano. Que isso, Maurício? Muito bom. Mas eu tenho tantas coisas que eu poderia melhorar a comunicação, delegação, follow-up mais eficaz, gestão de conflito. Por que eu vou trabalhar uma só? Porque mudança comportamental é muito difícil. Sim. Não é fácil. Precisa de tempo. E se você dedica um ano a se tornar um líder melhor em uma área, e você faz isso a cada ano, imagina quem você vai se transformar daqui a 5, 6 anos. E Perfeito. a ferramenta, né, para mudança é o feed forward. Que diferente do feedback, que aponta o problema, o feed forward ele traz a solução. Eu vou simplificar porque a gente está no final aqui do episódio, né? Fica tranquilo. Explica porque eu adoro ouvir quando você explica isso. Acho que é um ouro para quem está assistindo. Porque não tem muito material sobre feed forward. Eu talvez seja aí um dos mais engajados aqui no Brasil em promover o feed forward nas organizações. O feed forward é você, de fato, ir aos seus stakeholders pedindo a eles sugestões de como você poderia se tornar um líder melhor. Só que a técnica, né, ela depende de você não julgar a sugestão que está vindo. Então, primeira coisa, sessão de feed forward dura 5 minutos. Se durar 15, virou papo de chopp. Não é mais feed forward. É literalmente fazer a pergunta. Quero me tornar um líder melhor para você e eu preciso trabalhar a minha delegação. Digamos que seja delegação. Que sugestões você me traria para que eu pudesse mudar a percepção que você tem da minha liderança nessa área de delegação, que eu possa aplicar nos próximos 30 dias. E período curto, 30 dias. E aí você vai escutar sugestões que vão ter a ver com, às vezes, um espaço numa reunião para as pessoas sugerirem alguma coisa que você não está abrindo, um reconhecimento que você não está fazendo em determinadas situações para algumas pessoas, certo? Um tema que está velado num projeto que eles querem trazer para abrir. Então, vão vir todo tipo de coisa e vão ser detalhes do dia a dia que precisam ser ajustados, atrelados àquela área. E aí você vai escutar todas as sugestões e você não é obrigado a fazer o que as pessoas estão falando, mas você vai pensar sobre aquilo e montar um plano de ação com aquele checklist diário de pequenas mudanças comportamentais que você precisa modificar, né, ou criar, ou parar de fazer também, que às vezes é algo que você tem que parar de fazer, não algo que você tem que passar a fazer. E divulgar para a sua equipe. Divulgar esse plano de ação. Então, eles vão saber que você gera um compromisso em grupo, né? Você está focando uma área. Comunicação, escuta ativa. Eles vão trazer sugestões dessa área. E a regra só pode ser dessa área, eles não podem trazer outras coisas. Você vai montar um plano de ação baseado nas sugestões, que pode incorporar parte do que foi sugerido, não tudo. E você vai divulgar para eles e vai dizer, olha, eu quero que vocês me deem feedback ao longo desse mês, caso eu me desvie desse plano de ação para que eu possa seguir firme no meu desenvolvimento como líder. E está aberto a esses feedbacks. E após os 30 dias, volta nos mesmos stakeholders e pergunta como eu me saí no último mês com o meu plano de ação para que eu me torne melhor em delegação, o que eu posso fazer nos próximos 30 dias para continuar me desenvolvendo baseado no resultado que eu tive nos últimos 30. E aí voltam mais sugestões e esses ciclos mensais vão se repetindo por 10 meses. Muito por bom. Isso um ano. Muito bom. Por isso um ano. E é muito interessante te ouvindo, que aí traz até o nome do podcast de volta à tona, que não é a teoria, não é uma pós-graduação,
não é nada contra, né? Mas não é isso que vai formar o melhor líder. É a realidade. É esse feedback, como é que é? Feed forward. Pra frente, feed forward, não pra trás. Isso. Feedback é pro passado, feed forward é pro futuro. E o feed forward, ele não tem julgamento. Porque se eu tô escutando de você uma sugestão para que eu mude um comportamento, eu não tô ouvindo uma crítica sobre um comportamento antigo, e sim uma proposta de um comportamento de melhoria. novo. Exatamente. Perfeito. Então é muito mais fácil você ser receptivo ao feed forward do que ao feedback. Perfeito. Porque ele é livre de julgamento. E ele traz a realidade, o que você precisa agora, né? Esse momento real e não o projetado, o imaginado. Aquele líder do filme lá que eu vi, não é esse cara. É o líder que a minha equipe precisa. Exatamente. Né? É o líder que a minha equipe merece e precisa. E algo que eu queria fazer uma analogia e ficar de dica pro pessoal... esse trabalho de um ano, pegar uma característica por um ano é muito interessante, é algo que a gente faz para a organização como um todo também. Você não sabia isso, né? Não. A organização que eu estou 3 anos, por exemplo, no primeiro ano, nós trabalhamos comunicação. Como assim comunicação? Oratória? Não. Tinha muito ruído, tinha muito atrito de comunicação e tinha muito retrabalho que gerava muita hora extra e a cultura não existia e cada um puxava para um lado. O escopo do primeiro ano foi pensado em como nós melhoramos a comunicação para reduzir todos esses atritos, todos esses ruídos e começarmos a construir a cultura de novo. Então, o primeiro ano de atendimento, o nosso tema central era a comunicação. No segundo ano, quando foi chegando no final e nós rodando o diagnóstico, tá? Nós percebemos cultura do medo. Olha. Nós percebemos que nós melhoramos a comunicação, mas a comunicação, todos os ruídos, todos os desafios, eles eram sintomas de medo instaurado. Então, o segundo ano inteiro nós trabalhamos medo. Por isso o resultado que eu te contei, aquela nota e tal, sim. Aquele item me mostra que nós trabalhamos bem a cultura do medo. Agora as pessoas estão começando a confiar umas nas outras de verdade. Elas compartilham, elas têm esses círculos de confiança e começam a confiar uns nos outros. A rotatividade reduziu, conflitos nós não tivemos, uma série de itens e percepções da empresa toda que foi alterada. Pessoas que saíram e voltaram, e quando voltaram disseram assim, nossa, é outra empresa. Porque antes tinha um clima pesado, agora é bom. Eu tenho um time legal, e a pessoa virou líder agora. Essa pessoa... Eu acho fantástico o pilar da confiança e eu amo quando eu vejo uma empresa colocar a confiança como um dos valores na paleta de valores dela. Eu acho absolutamente fantástico. Eu acho que não tem confiança na paleta de valores, porém foi a nossa disciplina trabalhada o ano inteiro. Ano passado. Porque as competências da moda, né, os valores da moda são orientação a resultado, foco no cliente, né? Eu adoro um que como é que fala? Perfil de dono, não é? Ah, sim, chapéu de dono. Chapéu de dono, né? Essa é uma das que tá na moda agora. Mas deles... Por que significa isso, né? Como que a pessoa vai ter perfil de dono, vai ter cabeça de dono? Né? Depende também do que eu proporciono. Exatamente. Depende do que eu proporciono para ela agir como dono, né? Essa empresa está esse ano agora, houve uma reformulação de valores, está mais limpo os valores e faz muito sentido. E aí agora a gente está olhando para a gestão. Porque afinamos os incêndios foram apagados durante 2 anos para a construção dessa cultura. Agora é gestão para de fato a cultura chegar a todo mundo. Ótimo. Então durante o ano todo agora é gestão. Estamos trabalhando gestão. Porque não necessariamente todo gestor seja líder. Porém, quando você tem um papel de liderança, você precisa entender de gestão também. Você precisa entender esses pontos estratégicos e como eu coloco as pessoas, como eu ofereço o meu melhor para que as pessoas ofereçam o melhor delas. Sim, precisa também, das duas coisas. Né? Então precisa esse equilíbrio. Agora nós estamos trabalhando esse pilar. E esse equilíbrio entre processo interno, processo externo é muito importante. Equilíbrio entre entender o porquê eu faço o que eu faço, como eu faço. Colocar escutativa, por exemplo, a estrutura de escutativa, poxa, Dani, isso seria comunicação, você não tinha que ter trabalhado lá no primeiro ano? Não era o momento. Este ano nós colocamos a agenda de escutativa dos gestores. De quanto em quanto tempo, como você vai, cada um que ciclo vai fazer, os diretores vão ouvir quem, os gestores vão ouvir quem, os líderes técnicos vão ouvir quem. A escadinha para que todo mundo seja ouvido. Não tem como uma pessoa ouvir a empresa toda, né? Mas como que todas as pessoas são ouvidas? Isso
Na nossa visão, isso é um escopo de gestão. Uhum. Então, nós estamos trabalhando esse ano. Então, esse ano inteiro é gestão. Próximo ano, não sei. Eu brinco com eles que eles chegaram na consultoria quando vieram, estavam na UTI, agora eles já estão na enfermaria. Minha missão é dar alta. Né? A empresa andar sem precisar que a gente esteja ali. Mas existe uma construção, de fato. Ó, já levei alguma coisa aqui da nossa conversa, né? Todos serão ouvidos. Eu adorei esse mote. Precisa. Muito bom. Todo mundo precisa ser ouvido. Porque às vezes a gente negligencia, um exemplo que eu dou muito forte, da época da construção naval, a gente negligencia. Mas muitas vezes a faxineira tem uma solução fantástica para um problema que está acontecendo e você não percebeu. Porque você não deu ouvidos para ela. Na atenção dela, na vigilância dela acerca do que está acontecendo, às vezes ela vê problemas que as pessoas não veem. Exatamente. De comunicação, inclusive. De comunicação, inclusive. Eu uso o exemplo da faxineira ou da moça do cafezinho, que eu gosto de lembrar na época da obra, tinha essa cultura forte e a gente não percebia, porque não tinha conhecimento da área. Mas eu lembro perfeitamente da moça do cafezinho, alguém chegar para ela e perguntar: fulano, o que você faz? Eu estou ajudando a construir a plataforma. Uhum. Ela não estava servindo o cafezinho, ela estava ajudando a construir uma plataforma de petróleo. É completamente diferente. É quando eu tenho a pessoa dando o melhor dela, porque ela não está só executando uma tarefa, ela tem um papel relevante. Uhum. Ela entendia que se ela não fizesse o café fresquinho, se ela não colocasse no escritório, o pessoal ia ficar cansado e ia performar menos. Então, ela sim tinha um impacto direto no resultado. Uhum. E ela via e se enxergava desse jeito. Especialmente ali 2 da tarde, né? Que é depois do almoço, a hora do sono. A gente voltava do almoço, estava tudo abastecido de café. Então, todo mundo tem um papel relevante. Uhum. E a gente, como líder, precisa perceber isso e proporcionar à pessoa que ela tenha esse sentimento. Uhum. Porque se ela não tiver esse sentimento, ela não vai dar o melhor para a empresa. Verdade. Então, somos pessoas tocando pessoas o tempo todo, né? O tempo inteiro. Todos serão ouvidos. Todos serão ouvidos. Maurício, é muito bom te ter aqui. Se deixasse, se a gente pudesse, a gente ficava aqui 5 horas. Eu tava preocupado, porque eu não tava vendo terminar e tá tão bom. Se deixar, a gente continua. A gente continua. Mas, como líderes, como empresários, nós temos agendas, né, Maurício? É verdade. Então, nós precisamos continuar também. Gente, espero que vocês tenham gostado, curtido esse conteúdo. Maurício, nos conte onde o pessoal te encontra. A melhor forma é no LinkedIn. Estou sempre aberto a pessoas que me buscam para aconselhamento, né? Não deixo ninguém sem resposta. E eu tenho um trabalho que eu faço para liderança, que é o Jornada Executiva, que é um programa em que eu trago conteúdo do Marshall Goldsmith e de outros pensadores em liderança também, para ajudar a ter conteúdo diferente do que a gente tem aí no mercado. O Jornada, eu sei que você tem um perfil no Instagram, acho que você tem o TikTok também, né, do Jornada. TikTok, não é fazendo dancinha, como alguns amigos me perguntaram. É conteúdo de qualidade. Exatamente. O LinkedIn é Maurício Stelling, né? Isso. Vou pedir depois para colocar tudo aqui na legenda para o pessoal encontrar facilmente. Então, vamos lá, LinkedIn, Maurício Stelling. E no Instagram, Facebook, que não é muito mais acessado, mas está lá também, né? E no TikTok, Jornada Executiva. Tem o site também, Jornada Executiva. Tem o YouTube também, Jornada Executiva também. Tem o YouTube também. Pronto. Gente, corre lá. Confere os conteúdos. Ih, travou a língua, tá vendo? 1 hora falando, travou. Inclusive, na página do Jornada tem uma oportunidade para quem quiser aprender mais sobre Feed Forward. Eu tenho um curso gratuito, que é a forma que eu arrumei para contribuir com a comunidade de liderança. Então, é a minha doação, né? Um curso lá gratuito em que eu coloco toda a minha experiência na aplicação da técnica. Curso rápido, faz ali, são 9 aulas. Perfeito. E tem material para download, para você botar em prática imediatamente. Muito bom. Então, gente, vai lá, Jornada Executiva, confere o curso, faz as aulas e volta aqui contar pra gente como foi. Comenta aqui como foi e o que você teve de resultado também com a prática, né? E como o Maurício disse, ele levou uma coisa que todos serão escutados. O que você leva desse episódio? O que ficou para você? Permite que a gente também saiba, né, Maurício? É muito importante a gente receber, aí vai ser feedback, né? Mas a gente receber esse feedback do que ficou para você desse bate-papo aqui. Sempre aqui a intenção é ser um bate-papo aberto. Eu trago pessoas que eu confio, que eu gosto e que eu acredito que a gente tem o que oferecer. Tem algo que eu falo, Maurício, para fechar?
e que me veio à mente agora, que a gente tá cheio de profissional mais ou menos, né? Agora, digital potencializa tudo, pro bom e pro mal, né? Como a gente falou. E mais do que nunca, a gente que estuda pra caramba, que tem experiência, né? E que tem um conhecimento muito grande, a gente tem obrigação de compartilhar. Eu tenho falado isso pra mim, até para a existência desse podcast nasce desse lugar. Eu falei uma vez pra um colega que também trabalha em liderança, trabalha na gestão de pessoas, eu disse, poxa, você é tão bom, você devia compartilhar mais. A gente que é bom deveria ter a obrigação de compartilhar. Aí ele virou pra mim e disse, você também. Aí eu disse, então tá, vou criar um podcast. Criou um podcast. Criei um podcast. Criei um podcast agora pra gente poder entregar um pouco mais também e permitir que as pessoas acessem e melhorem, né? Então essa é a minha entrega também. Eu estarei lá assistindo todos os episódios, porque eu preciso aprender muito com você. A gente precisa aprender o tempo todo, né? E quase esqueci, Maurício. Quase esqueci. A pergunta final, para aquela câmera, Maurício, para o pessoal. Quem é, como é ou o que faz o líder real? O líder real, ele consegue ter, né, como eu falei, coragem, humildade e disciplina para ele desenvolver os comportamentos que ele mais precisa. Porque ele é bem-sucedido graças aos pontos fortes e ele também é bem-sucedido apesar das áreas a desenvolver. E é esse paradigma que ajuda pessoas a se tornarem líderes melhores, impactarem a sociedade, entregarem mais resultados e deixar um legado, né? Eles jamais serão esquecidos. Muito bom. Deixe seu legado, não se permita ser esquecido, então. Acompanhe a Jornada Executiva Maurício Stelling. DaianeSantos.me em todas as redes, inclusive LinkedIn, Instagram, TikTok, QI, todas as redes tem vídeos lá. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, principalmente, se inscreve no canal, ative o sininho, que a gente está sempre aqui, trazendo o nosso melhor, podendo oferecer o nosso melhor durante um tempinho aqui, trazendo sobre liderança, negócio e experiência de vida. Muito obrigada e até o próximo Líder Real.